Hoje nós vamos falar de um tema tão conhecido por nós, mas tão ao mesmo tempo não praticado por nós. É assim, é como se a gente soubesse a teoria, mas na hora de fazer o laboratório, dá aquela confusão, dá aquela dúvida, e aí vem o Evangelho nos direcionar, colocar a gente nos eixos e tirando todas as dúvidas, mas nós vamos começar o estudo de hoje com esse imprescindível livro da esperança, que deve ser o livro de cabeceira de todos, né? Esse aqui, específico, é meu do coração, que era de cabeceira do Zé Edmundo, né? Lógico, então, vai ficar comigo até eu partir para encontrar com ele. Mas então, a gente vai começar na lição 37, nós vamos estudar juntos, tá? Hoje vai ser um estudo e vamos buscar a sintonia do bem para a gente entender o que seria a gente se transformar num homem de bem. Espero que ao sairmos daqui, cada um de nós esteja agregado de como vamos implementar isso na nossa vida. Porque a maioria do que a gente vai falar aqui, eu posso dizer que a gente já sabe, como eu já disse, né? Vamos lá. Ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Jesus, Mateus, né? Capítulo 6. Sede bons e caridosos. Essa a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se contém nesse preceito: amai-vos uns aos outros. Palavra-chave: felicidade. Nós vamos falar sobre isso. Comumente inventamos toda espécie de pretextos para recusar os deveres que nos constrangem ao exercício do bem. Isso é de primordial importância, porque cada um de nós está metido num cipoal de confusões, de deveres, obrigações, uma rotina pesada, muita coisa para fazer e pouco tempo disponível. Isso é cada um. A sua vida não é diferente da de ninguém no planeta, tá? E aí, qual que é a nossa tendência? A nossa tendência é uma tendência atávica. Atávica, eu diria que é primitiva. Desde os tempos de Adão e Eva, quando lá na Bíblia o Senhor pergunta, comeste do fruto proibido para Adão? Senhor, foi a mulher. A gente transfere a responsabilidade. A gente acha uma justificativa. A gente encontra uma razão para a gente acobertar o nosso erro ou a nossa negligência. E depois, quando vai na mulher, todo mundo se lembra, né? Mulher, que fizeste? Senhor, foi a serpente. Então já transferiu para o outro. E a gente faz isso o tempo todo. Não consegui. Não vou dar conta. Isso não é para mim. A minha inteligência não capta. Eu já escutei isso muito. A minha inteligência não capta isso, não. Ou então sou muito jovem, vou deixar para quando eu tiver mais velho. Ou tenho muitas obrigações agora, vou fazer o que eu devo depois. Primeiro as obrigações do mundo. Ou sou muito velho, já não dá mais tempo. Eu tô cheio de doença, cheio de dor, não aguento mais, não. Meu tempo já passou, né? Então a gente inventa toda espécie de desculpas para a gente não fazer o bem. Depois nós vamos ver o que bem é isso, tá? Amolentados no reconforto e instalados egoisticamente em vantagens pessoais, no imediatismo do mundo. Aí que tá. Gente, o mundo hoje, ele está imediatista. Todo mundo concorda comigo? A gente tem horários para fazer as coisas. A gente tem metas a cumprir, quem está trabalhando. A gente tem que oferecer resultados. A gente tem que fazer comida. A gente tem que alimentar. A gente tem que cuidar do corpo. A gente tem que estudar, enfim, trabalhar.
é muita obrigação? Realmente, está falando. O mundo é imediatista. Não ignoramos. Aqui está falando, a espiritualidade não ignora isso, não. Não ignoramos. Não ignoramos que é preciso a gente atender, porque senão a gente vai perder a reencarnação. A espiritualidade não ignora isso. Todavia, derramamos desculpas a rodo, quer dizer, a gente exagera nisso. A gente usa isso para ir além do que seria o aceitável pela espiritualidade. Escondendo teimosia e mascarando a nossa, olha a palavra que Emmanuel usa, gente, a nossa deserção do serviço. A nossa deserção, olha a palavra. Soldado que faz uma deserção, não é? Não é? Nós estamos numa batalha. Nós estamos numa batalha, todo mundo. Confessamos-nos incompetentes, é o que a gente já falou aqui hoje. Alegamos cansaço. Afirmamos-nos sem tempo. Todos, todo mundo, ninguém tem tempo. Declaramos-nos enfermos. Destacamos a necessidade de vigilância para conter nosso vício. Reclamamos cooperação. Isso é muito importante. Eu estou sozinho, ninguém me ajuda. Não dou conta de fazer isso sozinho. Cadê os outros fazendo também? Né? A gente reclama que a gente está fazendo sozinho. Ninguém está fazendo a parte dele. Aqui e ali, empregamos expressões cronificadas, ou seja, a gente já se habitua a fazer isso. Isso fica crônico no nosso psiquismo. Nos justificando a fuga. Fuga, gente, fuga. A gente foge do compromisso. Ai, que preguiça. Nossa, tem reunião. Que preguiça da reunião. Que preguiça de ir. Que preguiça de participar. Que preguiça de deixar a minha caminha, as coisas que eu tenho que fazer, o programa que eu quero assistir, né? A gente logo pensa, que preguiça. E aí a gente foge. Aí a gente usa as expressões. Olha as expressões que Emmanuel coloca aqui. Muito difícil. Impossível. Melhor esperar. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver então. Eu sou mestre em falar isso. Vamos ver. Ponderamos vagamente quanto aos arrependimentos que nos amarguram o coração e complicam a nossa vida, à face de sentimentos, ideias, palavras e atos infelizes a que, em outras ocasiões, nos precipitamos de maneira impensada. Ou seja, se for para ir para uma festa, se for para ir para um encontro, um churrasco, algo que nos divirta, a gente não pensa duas vezes. Estamos prontos? Opa, é agora. Se a gente for ganhar algo, melhor ainda, né? Agora, quando a gente vai doar algo, a gente já fica reticente, né? Na maioria das vezes, para o bem, exigimos atendimento a preceitos e cálculos, enquanto que para o mal, apenas de raro em raro, imaginamos consequências. Quando a gente é convocado a fazer o bem, a gente levanta uma série de barreiras, de dificuldades, coloca muitos entraves, muitos senões. Agora, para fazer o mal, opa, a gente não pensa duas vezes. É isso que o Emmanuel está falando. Entretanto, o conhecimento do bem para que o bem se realize é de tamanha importância. O apóstolo Tiago afirma, no versículo 17 do capítulo 4, todo aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete falta. Repetindo, todo aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete falta. Aí, agora, caiu uma responsabilidade no nosso colo. Nós sabemos o que é o bem. Nós sabemos o que tem que ser feito. Quando a gente não faz por qualquer razão, a gente está cometendo uma falta. Simples assim. Quem está falando é Emmanuel, né? 19 séculos depois, os instrutores desencarnados que supervisionaram a obra de Kardec
desenvolveram ainda mais, explicando na questão 642 do Livro dos Espíritos, né? Cumpre ao homem fazer o bem, no limite de suas forças. Olha o direcionamento. Porquanto responderá pelo mal que resulte de não haver praticado o bem. Agora a gente tem que fazer uma ponderação aí. Isso merece uma reflexão profunda. Acompanhem comigo, estou certa ou estou errada? Se eu deixar de fazer um bem, algo que eu sei que preciso fazer, que eu sei como fazer, e que ali no momento apareceu para mim, eu tenho essa oportunidade, mas eu tenho que abrir mão de outras coisas para fazer isso. Eu não faço. O que acontecer, advindo da minha ausência de atitude ali, vai ser debitado na minha conta? É isso? É isso. A gente é responsável por todo o mal advindo daquela atitude. Olha o peso disso, gente. Por isso que muito conhecimento gera muita responsabilidade. Muito será pedido a quem muito é dado. E o que nos é dado? Nós vamos ver daqui a pouco, que eu já preparei ele. O que nos é dado? O Espiritismo, definindo-se não apenas como sendo a religião da verdade e do amor, mas também da justiça e principalmente responsabilidade, vem esclarecer que responderemos sim. Não só pelo mal que fazemos, vamos responder por todo o mal que a gente pratica, mas igualmente pelo mal que decorra do nosso comodismo. Isso é forte. Em não praticar o bem que nos cabe fazer. Então, resumindo, a ausência de bem é mal. A ausência de bem é mal. A ausência de bem é mal, mas nós vamos ver como que nós vamos lidar com isso. Como vamos lidar com isso, pessoal? Como vamos lidar com isso? Fica parecendo que é uma ameaça, né? Não fica parecendo? Não fica parecendo que é uma cobrança? Mas não é. É uma chamada, é um chamado. É uma informação, né, Sandra, que ele está dando aí. Muito bem. É um chamado, é uma informação, igual o Antônio está dizendo, e vai caber a nós, pelo nosso livre-arbítrio, atendermos a esse chamado da consciência, ou, pelo nosso livre-arbítrio, nos distrairmos, postergarmos aquilo que a gente sabe que precisa ser feito, ou até se comprometeu a fazer no plano espiritual e deixou o combinado para trás. A gente pode fazer isso. A gente pode fazer isso. Mas a gente não deve fazer isso. A gente pode, mas a gente não deve. Porque mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que voltar nesse caminho. Só que tem que agora esse caminho tá mais suave. Tá mais florido, tá mais perfumado. Tem pessoas interessantes para a gente seguir nesse caminho. No futuro, esse cenário não vai ser o mesmo. Pessoas serão diferentes. As oportunidades serão outras. Tudo bem que a gente vai estar mais agregado de experiência e sofrimento do caminho que a gente se desvirtuou, mas em compensação, a nossa oportunidade vai estar pior. É certo que mais cedo ou mais tarde a gente vai se engajar no bem, a gente vai se engajar. É melhor que seja agora, porque agora é mais fácil, agora é mais gostoso, agora está mais facilitado. Depois vai ficar mais difícil, tá? Complementando isso que você falou, ele frisa bem ali que é dentro do limite das nossas forças, não exige nada além daquilo que dá conta, né? Exatamente. A gente vai, exatamente. Antes da gente pegar o mastigado, porque o que acontece? Os espíritos resolveram mastigar para a gente, para não deixar dúvida, para não deixar nada assim solto, nenhum fio solto, nenhuma ponta solta.
no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Esse aqui é a primeira edição do Evangelho que teve no mundo. A primeira edição foi essa. Dedicatória de Jesus. Jesus dedicou aqui. Nós temos um capítulo que nós vamos ler juntos, para a gente refletir juntos. São apenas 2 páginas, mas de conteúdo incrível, que vai fazer com que essa semente fique germinada dentro do nosso coração, de hoje até para sempre, né? Nós vamos ler daqui a pouco. Antes eu vou fazer uma pequena introdução, eu vou cronometrar bem o tempo para dar o tempo certinho, né? Para dizer primeiro que o alto, os nossos guias, mentores que projetam o nosso processo evolutivo, eles investiram muito em nós. Houve muito investimento em nós. Olha quem nos tornamos, olha o que nós estudamos, mas principalmente como que a gente acessou o conhecimento espiritual que a doutrina espírita nos revela. Olha como que isso chegou para a nossa vida. Isso é um chamado, isso foi uma dádiva, isso foi um investimento que Deus, que Jesus, que a espiritualidade fez em cada um de nós, né? E nos trouxe o quê? Nos trouxe a consolação, porque a doutrina espírita, ela é o próprio consolador. Todo mundo, né? A gente já teve palestras aqui. Quem não lembrar, é só acessar a nossa página do YouTube, tem lá o Consolador, né? Então a gente acessou o Consolador, que é o entendimento de toda a verdade espiritual, de como isso se processa, principalmente a questão da dor, principalmente a questão da justiça de Deus. Quem é Deus, né? Como é a justiça dele? E aí, para que estamos aqui todos juntos? Tudo isso a gente aprende com a doutrina da consolação e a gente fica o quê? A gente fica consolado. Somos consolados. Para que somos consolados? Para quê? Para consolarmos os outros, gente. A gente é consolado para a gente consolar o outro. É para isso que a gente recebeu esse investimento. Para a gente fazer algo pelo outro, fazer algo pela vida. A gente está evoluindo em coletividade. A nossa evolução é junto a todo mundo aqui passando pelas mesmas coisas. E o Deus imanente, ele está permeando todas as criaturas. Todo mundo, sem exceção, independente do grau evolutivo que essa pessoa se encontre. Tá? Todos nós temos acesso a Deus o tempo todo. Ele é o Deus imanente. Ele está em todas as coisas, em todo lugar, inclusive dentro de nós. Só que tem um detalhe, cada pessoa, cada um, vai percebê-lo e senti-lo de uma maneira específica, porque vai depender da nossa antena, da nossa capacidade de sintonia com ele. E isso é algo construído. Isso é algo construído milenarmente. Milenarmente. A gente vem aprendendo nas encarnações, a gente vem aprendendo na erraticidade e a gente vem construindo, a gente vem agregando todos esses pilares de valores dentro de nós. Para quê? Para que a cada vez que a gente volta no mundo, a gente suba mais degraus. E aqui no Evangelho, a gente vai encontrar a diretriz, a bússola de como vamos conseguir isso de uma maneira mais rápida e mais tranquila. Então, para que estamos juntos, gente? Para a gente, Paulo de Tarso fala assim, suportai-vos uns aos outros. Aí todo mundo fala assim, nossa, por isso que eu tenho que suportar fulano. Não aguento, mas não é isso. É no sentido de dar suporte. Também, no sentido de tolerância. Tem algumas pessoas
que elas são realmente mestras, né, para nos ensinar paciência, tolerância, indulgência e benevolência. São pessoas que fizeram especialização nisso. Algumas têm até mestrado e doutorado em como nos ensinar paciência, tolerância, indulgência e benevolência, né? E as religiões. Para que foram criadas as religiões? As religiões foram criadas para melhorar, para estabelecer esse vínculo, esse elo com a divindade, com a espiritualidade. O problema é que, como a religião ela é uma ferramenta humana, ela acabou desvirtuando, né? Muitas religiões acabaram desvirtuando do propósito, que o propósito de uma religião tem que ser o amor e o religare, né? Nós cantamos aqui hoje, religare, religuei, filosofiquei. Quer dizer, tive acesso a essa filosofia para poder fazer um religare mais eficaz, mais eficiente, né? Essa é a proposta da religião, é a gente fazer esse vínculo, essa aliança com Deus. Mas as religiões estão fazendo isso a contento? Algumas sim. Mas aí é o que eu escutei outro dia, um palestrante falando, não lembro se foi o Haroldo ou se foi aquele Arthur Valadares, eu estou na dúvida, eu gosto muito deles dois. Falando que o problema não é a religião, o problema é o homem, não é a religião. É o homem, a proposta da religião é boa, mas o homem, igual, outro dia eu estava conversando com uma pessoa, ela falou assim, espíritas, eu conheço vários espíritas podres. Eu também. Aí eu falei assim, olha, o problema não é o espiritismo, o problema é o ser humano. O problema é o ser humano, é igual a profissões também. Eu sou psicóloga, mas tem psicólogos que são malucos. Eu mesmo conheço alguns, né? Óbvio. Então, o problema não é a religião, o problema é o ser humano, né? Agora, o evangelho, ele é um caminho, ele é uma ferramenta da gente fazer essa pedagogia íntima para a gente se unir ao Cristo, né? Ele nos orienta que caminho vamos tomar. Que caminho vamos tomar? Porque o mundo nos oferece caminhos, sei lá, né? Largos. Mas o caminho que a gente tem que tomar é um caminho estreito. Por quê? Porque vai ser exigido de nós muito esforço. Essa é a palavra que está inclusa no homem de bem. Depois nós vamos ler juntos. O esforço que a criatura faz. Porque, gente, nós somos perfeitos. Mas qual que é o capítulo? O capítulo onde está inserido o homem de bem é o capítulo Sede perfeitos. Jesus falava, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Né? Tem como a gente ser perfeito como Deus? O que vocês acham? Jamais, né? Jamais. Allan Kardec fala que isso é uma alegoria, é uma simbologia. A gente não pode levar ao pé da letra isso, porque a gente vai ser eterno igual Deus? A gente vai ser onipotente, onipresente como Deus? Não. Mas por que Jesus usou isso? Ele usou isso para que a gente coloque na nossa mente a nossa meta. A nossa meta evolutiva é infinita. Nós nunca vamos alcançar Deus. Nós nunca vamos alcançar Deus. Mas nós vamos o tempo todo seguir atrás dele, na direção dele. De hoje até para sempre. Que tal essa proposta? De hoje até para sempre, nós vamos estar buscando ser perfeito, correndo atrás de Deus, que é a nossa meta, porque ele sempre vai estar na nossa frente. Até hoje, meu Pai trabalha. Então, o que podemos esperar? O que podemos esperar? O que podemos esperar? Serviço, trabalho. Então, já tem outra dica aí do homem de bem? Então, essa história de quem morreu, descansou, já era. Não, morreu, descansou, morreu, está na paz eterna. Não, e tem outra também, outra filosofia. Eu vou virar um monge,
vou ficar em constante oração, vou lapidar a minha pedra para que eu faça uma ascensão vertical e habite no seio de Deus. Muita gente pensa isso. Eu quero sair desse pântano e quero fazer uma ascensão individual e habitar no coração de Deus. É assim que funciona, gente? A gente se conecta a Deus e fica aqui trabalhando com Ele. É isso que funciona. É assim que funciona. É assim que funciona. Nós temos aí palestras também incríveis e falando aí, até no nosso FEA, sobre a questão do serviço, né, do trabalho. Sandra, deixa eu aproveitar essa fala sua, porque no início da leitura, você viu aí que a gente tem que angariar tesouros no céu. Onde que é o céu? Essa é a grande sacada. O céu é o nosso templo íntimo. É a nossa consciência. É o nosso templo íntimo. Cada um de nós tem uma igreja, um templo construído, em construção, né? Porque a gente sempre está construindo esse templo. E a nossa proposta é ter esse templo cada dia mais iluminado, né? Para que ele sirva para alguém. A gente tem que servir para alguém, gente. A gente tem que servir para alguém. Não é verdade? Essa é a máxima que diz o Evangelho. Amai a Deus acima de todas as coisas. Então a gente tem que servir para Deus. A gente tem que colocar o nosso sentimento, colocar o nosso conhecimento a serviço de Deus. Né? Igual não sei se é a Madre Teresa ou Irmã Dulce, estou na dúvida. Eu acho que é a Madre Teresa que fala assim: Senhor, que eu seja um lápis escrevendo a tua vontade. Quero ser um lápis, né? E servir a Deus é isso, gente. É ter alguma ação, alguma atitude na obra de Deus, que é aqui onde estamos. Com as pessoas que a gente conhece, com a nossa família, no nosso trabalho, no nosso caminho, as pessoas que orbitam em torno de nós. É essa a nossa tarefa, né? É onde a gente está. Colocar o que temos, o que somos, a serviço do bem. Mas o bem é o bem de todos. Não é o meu bem. Não é o meu bem. É o bem de todos. Tá? Aí é que está outro conceito de bem. O homem de bem. O homem de bem. Ele coloca o seu ser para o bem de todos, né? E o amor ao próximo, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, quer dizer, ele tem que ter uma dignidade consigo, ele tem que ter um respeito consigo, para que em seguida ele também faça isso com o próximo, né? A gente precisa valorizar a vida, começando com a vida que temos. Gente, a gratidão que a gente precisa ter com a nossa oportunidade de ter conseguido esse corpo físico. Eu queria que todo mundo fizesse assim com as mãos, agora. Agora sentisse o chão no pé, no chão. Morde os lábios. Esse corpo atende a todas as nossas vontades. Ele é uma ferramenta de serviço. Ele é uma máquina complexa que executa cada desejo da nossa alma. Se você parar para pensar, isso é inacreditavelmente mágico. Isso é mágico, isso é milagroso. A vida é algo milagroso. Quando algo acontece que a gente não entende, que é desligado o nosso espírito do corpo ou de um passarinho, aquele objeto inanimado que antes tinha vida, vira uma coisa que vai se decompor. Esse corpo seu, algum dia mais cedo ou mais tarde, vai virar um objeto
que vai se decompor, vai ser devolvido para a natureza. Mas agora, a nossa alma está ali atuando. E isso é incrível, isso é uma oportunidade que não podemos desprezar jamais. Por isso a gratidão de estarmos aqui encarnados para amarmos, dignificarmos este corpo, que nos oferece todas as condições para a gente fazer o trabalho que a gente precisa fazer. Cuidar do corpo, né? Cuidar desse corpo. Ingerindo alimentos saudáveis, não sobrecarregando esse corpo, não matando esse corpo com toxinas. Isso aí é o básico do básico do básico do básico, né? E depois eu falei que o próximo é aquela pessoa que está no nosso entorno. E depois a gente fala da fé. A fé é uma disposição que o nosso coração tem através da nossa busca diária de confiar em Deus. Porque a fé não é acreditar. Acreditar você acredita, tá? Acredita. Agora, o confiar, quando você confia, você vai e faz. Quando você confia, você entrega. Tem uma ação embutida na confiança. Então, a fé, ela move o bem. A fé é a confiança de que temos um gestor, um grande gestor, que é perfeito na sua justiça. Ele não contemporiza com ninguém, ele não é conivente. É a mesma regra para todos. É a mesma lei. E ela é justíssima, perfeita e o principal, ela é boa para nós. Ela é boa para a nossa evolução, né? Ela é boa para a comunidade, ela é boa para a coletividade. O homem de bem tem a fé inabalável. A fé inabalável, né? Dito isso, já falei sobre o bem comum, né? O homem de bem, ele acaba incorporando as virtudes no seu comportamento. É aquele que se esforça, a gente falou no início, para incorporar todas as virtudes, todos os princípios e valores que ele escolhe para ter na sua vida. Aí ele incorpora no seu comportamento e através dessa incorporação que se revela nas atitudes, pelos frutos se conhece a árvore, né? Pelos frutos se conhece a árvore. Ele acaba sendo o quê? Ele acaba sendo um exemplo. Um exemplo. Pais e mães que estão aqui, pais e mães que estão nos assistindo, a gente é um exemplo vivo para os nossos filhos. Mesmo que a gente não queira, eu não quero. Olha, faça o que eu falo. Não faça o que eu faço. A gente vê isso muito, né? Mas o nosso ser é um exemplo. O nosso comportamento, ele é observado o tempo todo e ele passa por um canal inconsciente que vai gerando nos pupilos, nas crianças, nos adolescentes, vai gerando arquivos. Porque existe algo inconsciente que liga pai, mãe e filho. E esse comportamento, ele é absorvido integralmente. A gente tem que ter muito cuidado depois, nesse processo, para a gente, depois, através de terapias, ou eu falando da psicologia, né? A gente precisa curar tudo aquilo que a gente absorveu de mau exemplo na nossa vida, né? Porque é muito comum também, nos nossos meios, nossos amigos, os maus exemplos serem absorvidos pelo grupo. Você vê que é muito comum a gente falar assim, nossa, fulano sozinho é uma pessoa, no grupo é outra, vocês já ouviram falar isso? Porque a pessoa absorve, ela entra inconscientemente naquele mundo coletivo. E a gente precisa estar atento a isso. Somos exemplos e a gente tem que tomar consciência disso. Um gesto impensado, uma palavra maldita, uma colocação, não é uma palavra maldita, não, uma palavra mal falada.
Uma ação de reação impulsiva pode gerar aí um arquivo no outro muito maligno. Aqui só um comentário, lembrando que a nossa consciência absorve apenas 5% das coisas que nos acontecem, que a gente vivencia. 95% vão direto para o nosso inconsciente. Por quê? Bem lembrado, o nosso inconsciente, ele tem mais de 85% da nossa vida psíquica é inconsciente, tá? É inconsciente. Por isso que o nosso esforço é gigante e em tempo full time, o nosso esforço. O nosso inconsciente tem muita força. Tem muita força. Quer dizer que nada se perde, né? São 5%, depois o resto vai. Uma É. hora isso vai vir à tona, né? Uma hora, mais cedo ou mais tarde, a gente vai ter que se tratar e se curar. Por isso que temos um longo caminho pela frente. Temos um longo caminho pela frente, né? Todos nós buscamos a felicidade, a gente falou aqui no início. Só que a felicidade é a ausência de desafios? A felicidade é a ausência de problemas? O que vocês acham? Não. A felicidade, gente, ela é a fase boa. Todo mundo passa a fase boa e a fase ruim. Não tem como fugir disso. É a própria dinâmica da vida, né? E ninguém está bem em tudo. Ninguém está bem em tudo. Às vezes a saúde está boa, mas a finança caiu. A finança está boa, mas adoeceu. Né? Não tem como. Está trabalhando, mas aí a vida amorosa piorou. A vida amorosa está ótima, ficou desempregado. É uma gangorra. A gente não está bem em tudo. Cada hora vai pipocando um desafio, um problema. Como que o homem de bem reage, se comporta com essa realidade? Né? Ele aproveita os momentos bons, agradece a sensação de gratidão, a postura de gratidão que está ali, nós vamos ler. Ele agradece por tudo que tem, pelas oportunidades, e na hora que está passando pela dificuldade, ele tem aquela fé, aquela confiança, fazer o seu melhor, que a gente viu no livro da esperança. A gente vai fazer o nosso melhor, o que não tem o que ser feito, o que não tem remédio, remediado está. Né? E lembrando também que tudo passa, tudo vai passar. O homem de bem, ele tem essa certeza no seu coração. Isso vai passar, a felicidade vai passar, vai vir um momento de provação, depois vem o momento bom de novo, e a felicidade não passa. A gente vai conseguir ser feliz quando a gente souber administrar o caminho, porque a felicidade não é o ponto de chegada. Eu vou ser feliz quando eu atingir esse sonho. Não é. A felicidade é a nossa trajetória. É o que a gente está passando, é o caminho, é cada passo que a gente dá, é cada conquista, é cada melhora que a gente consegue. A felicidade, ela é o nosso descanso, é o repouso, é a hora do recreio, do lazer. E ela é a também, por que não? Cada vez que a gente supera um problema, um desafio, uma vicissitude, a gente pode sentir uma felicidade, sim. Então a felicidade ela é alternada pelo caminho que a gente está passando, né? Jesus fala, meu reino não é deste mundo. Então a gente tem que tomar cuidado com a verdadeira felicidade. A felicidade não é um festival. Você participa, as raves, né? Aqui não é uma festa rave. Aqui é um planeta de expiação e provas. Vamos combinar, né? Fala, Regina. A felicidade também não seria um caminho que você busca perante as suas dificuldades? Sim, sim. A resiliência, né? Aquele, como é que ele chama? Matthew, esqueci. O homem mais feliz do mundo. Ele tem canal no YouTube. Ele fala isso, né? Que nós vamos
conquistar um lugar dentro de nós de felicidade plena quando a gente entender que somos nós que decidimos ser felizes, independente do que está acontecendo. É a nossa ligação com Deus que nos faz feliz. É a nossa ligação com o nosso propósito que nos faz feliz, né? Pode-se dizer com estado de espírito. Um estado de espírito. Outro conceito também de felicidade que tem é a consciência tranquila e a paz do dever cumprido. Isso é pessoal, né? Isso é individual. Isso é individual, né? E a gente confunde muito felicidade com momentos de alegria. A felicidade pode conter momentos de alegria, sim, né? Momentos que você está no aniversário, num batizado, num casamento. A gente, né, celebrando a vida faz parte da felicidade. Mas também a gente envelhecer, ver os netos criados, né? Também é felicidade, né? Também é felicidade. Então, gente, agora esses minutos que nos restam. Agora sim, depois dessa conversa, nós vamos ler aqui o Sede Perfeito. Se alguém tiver vier alguma colocação, pode colocar, tá? Se vier alguma lembrança, tiver algum insight, pode falar. O homem de bem, por incrível que pareça, ele vem depois de uma introdução sobre os caracteres da perfeição, que é o que a gente falou aqui, sobre que Deus é o perfeito, né? Sede perfeitos como vosso Pai Celestial. Aí entra o homem de bem. E vem antes do bom espírita. O que eu entendi disso? Eu nem achei nada sobre isso, não, mas eu fiz uma reflexão sobre isso. Primeiro falou do homem de bem, depois falou do bom espírita. Eu entendi que o homem de bem é independente de qualquer religião, porque depois é que veio falar sobre o bom espírita. O homem de bem, ele pode até nem ter nenhuma religião, mas ele tem essas características aqui. Depois que vem falar do bom espírita, mas não é o nosso tema de hoje. Mas a gente vai entender que o bom espírita pressupõe ter todas as características do homem de bem. Pelo menos ele está em constante busca, né? Igual o Dr. Bezerra, foi o Dr. Bezerra? Que alguém falou com ele, mas eu sinto isso, eu sinto aquilo. O senhor não sente, não? Eu sinto também, mas a nossa diferença é que eu estou buscando melhorar, não é isso? Foi o Dr. Bezerra, né? Então, o bom espírito, ele está em constante busca de melhorar aquilo que ele sabe que precisa melhorar. Daí já dei o spoiler, né? Mas vamos então voltar. O Homem de Bem é um capítulo assim, relativamente grande. Eu vou dar um que a gente falou, eu vou pular, tá? O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei da justiça, de amor e da caridade na sua maior pureza. Palavras que me chamaram a atenção. O verdadeiro homem de bem quer dizer que não tem o que não é verdadeiro. É o falso. Tem o falso, o genérico. Tem o genérico homem do bem. Por que o verdadeiro? Porque a gente precisa ir mais profundo. A gente não pode ficar só na aparência. Porque muitos lobos se fantasiam de cordeiros. Então a gente tem que estar espertos para não ir assim, no primeiro impulso, uma primeira análise, cair na fala mansa e doce de alguém ali, porque dizem os livros que os psicopatas têm a fala mais doce do mundo e sabem o que dizer para envolver a vítima, né? Então, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre. O que é cumprir? Ordem dada é ordem cumprida, feita. Faz. Cumpre, faz. Faz a lei da justiça, do amor e da caridade. Ele faz a justiça. Ele faz amor. É visível a ação. Você pode tirar uma fotografia. Ele faz, né? Agora, olha que interessante. Na sua maior, quer dizer, não é menor, maior, pureza.
na sua maior pureza. Pureza. A pessoa não pode fazer com segundas intenções. Ah, deixa eu fazer para aparecer aqui. Ou então deixa eu fazer o bem aqui para eu conseguir uma vantagem, para eu conseguir algum benefício, algum mérito, né? Alguma troca. Adorei a troca, não, adorei. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou esta lei. Então, é uma pessoa que o tempo todo se questiona. Será que eu fiz certo? Será que eu fiz bem? É Santo Agostinho que à noite repassa o dia e aí ele fala assim, nossa, será que isso eu podia ter feito melhor? Será que essa ação foi... Porque esse repassar, esse ressignificar a experiência é o que vai fazer com que a gente tenha cada vez mais consciência sobre os nossos atos. Por isso que a consciência está relacionada ao autoquestionamento de tudo que a gente faz. Vamos nos questionar, né? Vamos nos questionar, será que a gente agiu certo? Será que foi o melhor que a gente podia? Aquela ação foi o melhor que a gente daria conta de ter, né? A gente violou a lei? Se desprezou voluntariamente alguma questão, alguma ocasião de ser útil. Nós falamos aqui hoje. Eu posso ser útil, mas não, tô cansada, não vou não. Tem outras coisas para fazer, tô sem tempo, né? Aí a gente despreza aquela oportunidade. Agora, essa é forte. Essa eu até risquei, é porque eu risquei as mais importantes. Gente, olha essa. Se ninguém tem qualquer queixa dele, aí ferrou. Aí ferrou. Será que alguém tem alguma queixa sobre você? Vamos pensar. Gente, está escrito. Está aqui. Não estou inventando, não. Alguém tem alguma queixa sua? Ah, mas eu sou responsável pelo que falo, não sou responsável pelo que você entende. Não tem isso. Às vezes as pessoas distorcem o que a gente fala, distorcem o comportamento. Aí a pessoa está com a consciência limpa que ela fez o melhor que ela podia. Aí ela não se deixa o quê? Melindrar, gente. Melindre. Lembra? Emmanuel fala dos melindres. Enfim, se fez a outrem tudo o que desejara que lhe fizessem. A gente tem um parâmetro, sim. É de se colocar no lugar. A gente tem esse parâmetro. A gente sabe se a gente se sentiria bem em fazer algo ao outro. Você se sentiria bem se você fizesse aquilo? Como é que é? Se a pessoa fizesse aquilo com você, você se sentiria bem? Então, é uma boa avaliação, não faça. Se der qualquer constrangimento, não faça. Para quê? É uma forma de você se burilar, né? Se aprimorar. Essa máxima, né? Não fazer ao outro o que você não gostaria que fizesse e fazer o que você gostaria que fizesse. Fazer o que você gostaria que fizesse, né? Deposita a fé em Deus, que a gente falou aqui, o homem de bem tem a fé em Deus. Tem a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Deus sabe o que é bom para nós e Ele não é injusto. A gente não se revolta. Porque aparentemente a gente vê a injustiça dos homens. Aliás, o que mais tem no mundo aqui é injustiça, é ou não é? A justiça dos homens, ela é, assim, patética. Ela é patética. E a gente precisa saber que Deus permite que tudo aconteça porque é para o nosso bem. Né? Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais, o que a gente falou aí, né? O tesouro é no céu, o tesouro é dentro de nós. Ele pensa no amanhã.
Ele pensa no porvir. Ele planta uma árvore para a geração futura colher. Ele pensa no futuro, né? Aceita as vicissitudes da vida, as decepções e provas, sem murmurar, gente. Lamúrias, queixas, lamentações. Ah, então não podemos nos queixar? Podemos, com a pessoa certa, na hora certa, e objetivando uma terapia, uma cura, né? Aí a gente vai na pessoa certa, fala, queixa, chora, e depois a gente levanta e vai fazer a nossa tarefa, né? Isso aí é o que é indicado aqui. Possuído de sentimento de caridade e do amor, faz o bem pelo bem, e não aquilo, né? Para obter algum benefício, alguma troca. Encontra satisfação nos benefícios que espalha. Eu estou resumindo, tá, gente? Encontra satisfação nos benefícios que espalha. Ou seja, a felicidade dela é a minha. O bem-estar do outro me causa bem. Quantas pessoas que veem o progresso do outro e elas ficam, né? Dá aquele sentimento ruim. A gente precisa trabalhar isso em nós. Esforçar para isso ser extirpado, né? O bem do outro é o nosso bem. É assim que a gente vai se alinhar com o homem de bem, né? Encontra satisfação nos serviços que presta. Fazer ditosos os outros, enxugar lágrimas, nas consolações que faz aos aflitos. Seu primeiro impulso é pensar no outro. Ai, 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 antes de pensar em si. Cuidar dos interesses do outro antes do seu interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e perdas decorrentes de toda ação generosa. Contabiliza, né? O homem de bem é bom, humano e benevolente com todos. Isso é importantíssimo, está grifado. Sem distinção de raças, crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Não tem distinção. A humanidade é uma só. Somos todos irmãos, somos todos iguais. Não podemos ter o quê? O homem de bem não tem preconceito. Certo? Importantíssimo isso. Respeita nos outros todas as convicções sinceras. E não lança anátema aos que como ele não pensam. É o que mais a gente vê aí, né? Todo mundo criticando as posições do outro. Porque nós estamos no período do antagonismo. Aí você vê lá, cada comentário nas redes sociais, né? Se fosse uma luta, estariam um arrancando o cabelo do outro. Mas eles fazem isso com palavras, né? Fazem isso com palavras. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, quando a pode evitar, falta ao dever de amar ao próximo. Ou seja, até por palavras malévolas, o homem de bem não solta palavras malévolas. É muito difícil a gente não falar mal de alguém. A gente tem essa tendência. Através da nossa justificativa. Nós temos uma tendência de enxergar o cisco no olho do outro e a tendência a não enxergarmos a trave no nosso olho. Nós temos a tendência de sermos benevolentes conosco, com os nossos erros, e sermos muito criteriosos com os erros dos outros. Muito acusadores, muito apontando o dedo. O homem de bem não faz isso. Não faz isso. Tá? Não alimenta ódio nem rancor, nem desejo de vingança. Isso aí tem a ver com a qualidade dos nossos sentimentos. Por quê? Através da qualidade dos nossos sentimentos,
a gente se conecta com o Criador, que é puro amor. Se você vai alimentar mágoa, ressentimento, né, inveja, o que mais que fala? Desejo de vingança, ódio, não tem conexão com o Criador, não tem jeito, né? Ele fala da indulgência, que a gente já falou aqui, valoriza o espírito, não procura dar valor aos seus talentos a expensas de outrem, ou seja, não se vangloria, né? Não diminui ninguém. Pelo contrário, ressalta as qualidades do outro. Olha que lindo! Ressaltar o talento e a qualidade do outro, né? Isso é uma espécie de afago também, né? Não se envaidece de sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais. Isso é muito importante, porque nós temos também essa tendência. Estamos acabando. Usa, mas não abusa dos bens que são concedidos, principalmente quando ele tem subordinados. Não humilha os subordinados, né? Finalmente, respeita todos os direitos dos seus semelhantes, assim como quer que sejam respeitados os seus. Para casa, ler O Homem de Bem, do capítulo Sede Perfeitos, que eu fiz um pequeno resumo, mas eu aconselho ler O Bom Espírita, também, que é um complemento, tá bom? Então, eu agradeço muito a atenção, tenha um bom domingo e uma ótima semana.